tudo bem? Esse é o videocast Habilidades para Mudar o Mundo. Seja bem-vindo. Eu sou Rafaela Moron e a partir de agora você acompanha uma conversa profunda e interessante sobre educação e tecnologia. Vamos falar sobre as competências e habilidades que os estudantes podem desenvolver com a educação tecnológica no Colégio SESI da Indústria. E para essa conversa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o professor de Biologia do Colégio SESI, Daniel de Araújo. Oi, Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Um prazer ter você aqui também. E a gente recebe também o aluno Enzo Haldi. Enzo, seja bem-vindo também à nossa conversa. Agradeço a oportunidade. Muito bem, eu começo perguntando o seguinte, qual é a diferença que faz a educação estar aliada à tecnologia? O que muda para o estudante que está acompanhando a nossa conversa? Então, a tecnologia na educação, ela está sendo, cada vez mais disseminada pelas escolas, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, E essa tecnologia, juntamente com a educação, ela favorece o aluno a ampliar seu conhecimento, a ter acesso a novas áreas do conhecimento, além de colocar em prática o que ele aprende em sala de aula, juntamente com a tecnologia. Então isso é fundamental para o desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional para direcionar o aluno já no mercado de trabalho. Não, até porque hoje a gente sabe que a tecnologia está em tudo. E aí como é que você vai separar isso da sala de aula, Provavelmente vai perder o interesse ali do estudante. Então, que tipo de projetos e de que maneira é possível aliar, por exemplo, todas essas ferramentas tecnológicas para garantir o interesse e o aprendizado, professor? Ok, então a tecnologia hoje ela está presente no nosso dia a dia, Então a gente tem que aprender a utilizá-la da maneira correta e que possa beneficiar a nós, Então lá nós, no Colégio SESI de Referência da Indústria, a gente pode utilizar a tecnologia para ser aplicada nas disciplinas. Inclusive, a gente usa a interdisciplinaridade, que envolve não só a biologia, que é no qual eu sou especialista, professor de biologia, mas também a gente pode abranger outra disciplina trabalhando aí com múltiplos conhecimentos. E um exemplo disso é o uso da robótica em sala de aula, que a gente pode aí voltar tanto para desafios, problematização do dia a dia, em que os alunos têm que resolver esses problemas através do uso da robótica, em que eles vão aprender a programar, vai ter o kit, a gente trabalha com o kit Lego, então eles aprendem a programar, aprende, juntamente com o material de apoio, a interpretar o desafio que o professor está transmitindo para ele, e com base nesse conhecimento que o professor transmite para ele, ele também tenta resolver essa proposta da problematização, juntamente com o recurso tecnológico, que seria ali o robô, o software de programação, que envolve a questão de raciocínio lógico, criatividade, que os alunos eles vão aprendendo ao longo dos anos no colégio. Muito interessante, engloba todas as disciplinas, vai tendo vários resultados. Agora eu queria escutar um pouquinho o Enzo, que é o estudante, e aí na prática tem toda essa experiência, digamos assim, Enzo, quanto tempo você estuda no colégio? Eu estudo há 2 anos e desde quando eu entrei no colégio, já entrei na robótica, que é algo que eu me apaixonei, digamos assim. Eu participo da competição FM Schools, que é uma competição criada, organizada pela Fórmula 1, e o SESI ajuda a criar esse evento. E o que desenvolve muito, não tem nem o que falar, a gente tem que criar um carro em miniatura igual de Fórmula 1, ele tem aproximadamente aí 20 centímetros e a ideia tem que vir toda da gente. É um conhecimento muito abrangente que a gente vai usar a nossa vida inteira. Mas você já conhecia essa experiência com a robótica? Você se encantou dentro do colégio? Como é que foi? Dentro do colégio talvez tenha desenvolvido mais, digamos, os conhecimentos relacionados a essa tecnologia. Como é que funcionou essa experiência para você enquanto estudante? Antes de entrar no colégio eu sempre tive muito interesse em conhecer e quando eu entrei e vi que tinha, eu fiquei doido para entrar já. Realmente é algo muito legal, não envolve só engenharia, também envolve empreendimento, porque a gente tem que criar uma microempresa e a gente vai competir no nível nacional e os campeões vão para níveis internacionais. Hoje está acontecendo o campeonato internacional de FM School lá em Singapura, que tem alguns brasileiros e assim muda a vida de muita gente essas competições. Mas, por exemplo, alguém que esteja assistindo a nossa conversa e que se interesse muito, mas precisa melhorar a aptidão. Aprende também, pode participar que vai desenvolver as habilidades durante o desenvolvimento do ensino, do estudo no colégio. Sim, com certeza. A nossa escuderia, quando a gente começou, a gente não tinha muito conhecimento sobre, não tinha muita experiência. E a gente já desenvolveu bastante todos os pontos necessários. Eu achei interessante, professor, que há pouco você nos disse
que essa utilização da tecnologia engloba um exemplo que é a robótica, mas ela também se faz presente em todas as outras disciplinas, né? Não é uma disciplina isolada. Acaba tendo uma visão global, até porque a tecnologia não é isolada da vida, né? A gente participa, inclusive, da conversa aqui, quem está acompanhando sabe que a tecnologia está em todo o tempo da vida, no lazer, no trabalho, não é diferente dentro da escola. E aí como é que funciona, por exemplo, cada disciplina estuda a melhor maneira, a melhor forma de aplicar essa ferramenta no conhecimento? Exatamente. Então, nosso colégio ele é pautado em oficinas de aprendizagem. Então, antes mesmo de iniciar um novo ciclo, que seria os trimestres, a gente já propõe, os professores, a gente elabora juntamente com a coordenação pedagógica, qual será as oficinas de aprendizagem para o próximo trimestre. E com base nisso, a gente já conversa ali entre os professores o que a gente pode fazer de atividades compartilhadas entre nós e as outras disciplinas. E também alinhando ao uso da tecnologia. Então, a gente já faz esse preparo antes, né, antes de começar o trimestre para o aluno, para que ele possa ser inserido ali juntamente com as outras áreas do conhecimento. E claro que a gente usa tecnologia, a gente pode usar software como Minecraft Education, nós utilizamos nas nossas escolas, então a gente propõe desafios para os alunos. Então a gente fez uma atividade interdisciplinar, que era o nome da oficina, Cidades Inteligentes. Então, cidades inteligentes, a gente falou que cada disciplina pode contribuir para essa oficina, né? Então, no meu caso, biologia, o que poderia tornar a cidade mais sustentável? Né? O professor de matemática, qual a distância que o aluno leva para chegar da casa dele até o colégio? Ou os pontos turísticos da cidade? O professor de história, né? Quais são os pontos turísticos da cidade? Professora de artes, quais são os museus que estão presentes na cidade em que o aluno está inserido? Então, tudo isso é uma atividade interdisciplinar que envolve várias disciplinas e esse é um diferencial do nosso colégio. É muito interessante ver exatamente esse ponto de vista do aprendizado, porque existia antigamente, né, um raciocínio de que você fazia blocadas matérias. Você estudava história, fechava o livro. Começava a aula de matemática, fechava o livro. Começava a aula de português, fechava o livro. E parecia que eram coisas interdependentes, né? Não existia, digamos, uma conversa onde você vê essa aplicação com inteligência do conhecimento. Todas as matérias se unindo, né? Para poder colocar na formação do aluno a compreensão de como é que elas funcionam na prática. Em relação ao uso da tecnologia, com essa interdisciplinaridade que o senhor mencionou, quando começa o ano, por exemplo, eu imagino que o professor deva ter essa observação, né? Vai passando o tempo. Que tipo de mudanças percebe, por exemplo, no aluno em termos de crescimento? De crescimento, muito boa pergunta, né? Então, o crescimento, ele é notório nos alunos. Então, a gente vê o aluno que começa do primeiro ano e quando ele está lá se formando no terceiro ano, a diferença, a mudança, mudanças positivas para o aluno, né? Então, com as oficinas de aprendizagem, o aluno aprende a se comunicar, trabalhar em equipe a comunicação, a questão ali de você gerir o tempo, gestão do tempo, porque nas nossas atividades tem um prazo para ser entregue ou para ser apresentado. Então, o aluno ele aprende ali as soft skills, ele vai se desenvolvendo dentro do ensino médio ali no colégio. A soft skill, o que é? Preparar o aluno ali para a questão comportamental humana, as questões socioemocionais, a questão hoje de preparar esse aluno já para o mercado de trabalho, que ele possa escolher uma profissão após o término, ou já indicar os caminhos que esse aluno pode seguir para o mercado de trabalho. Então, isso daí é muito gratificante ver essa evolução do aluno desde o primeiro ano até lá no final do terceiro ano do ensino médio. E essa evolução, ela é notória, é perceptível. Eu queria ouvir um pouquinho o Enzo. A gente está falando sobre o desenvolvimento dos estudantes, Enzo. Acho que ninguém melhor que você para contar exatamente. O que você acha que mudou desde que você começou a estudar na escola, no seu desempenho de aprendizado, também na sua visão de mundo, na sua formação? O professor deu exemplos aqui, né, do aluno colocar mais segurança na sua voz, conseguir trabalhar em equipe. Você percebeu algumas mudanças em você a partir do desenvolvimento do trabalho no colégio? Ah, com certeza. Algo que mudou muito, a gente sempre faz muita apresentação no nosso colégio. E a minha oratória melhorou muito, eu perdi a minha vergonha de falar em público. Você era tímido? É, um pouquinho. Depois que eu entrei para o SESI e a robótica também me ajudou a entender um pouco mais sobre engenharia, um pouco sobre gestão, gerenciar o tempo. A gente tem até aulas sobre isso e isso é muito importante que eu vou levar para a minha vida toda. Você comentou, inclusive, que não é só fazer o desenvolvimento do programa de robótica, né? Isso. Tem que montar uma empresa, existem outros desafios de problemas que vocês têm que indo solucionar. Você gosta, por exemplo, quando chega uma etapa nova, uma novidade, vem uma proposta de um professor, olha, agora a gente vai fazer uma coisa totalmente nova, é isso aqui, desafia você a ter que buscar a solução para aquilo, ter que encontrar uma resposta para aquele trabalho?
Ah, sim, com certeza, coisas novas a gente gosta muito lá nas nossas equipes. E quanto mais a gente tem que trabalhar, a gente gosta muito de fazer isso e é incrível pra gente. Você percebe nos seus colegas, por exemplo, que o professor mencionou que tem bastante trabalho em equipe, né? Então, eu imagino que você tenha amizade, vá conversando no desenvolvimento. Você percebe também, assim, essa mesma empolgação e esse mesmo estímulo para o desenvolvimento entre os seus colegas? Percebo. A gente fica muito unido, já que a gente se encontra toda semana ali para trabalhar no nosso projeto durante a tarde e são amigos que a gente leva para a vida toda. É. Inclusive, professor, você mencionou também a questão da preparação, não é exatamente pontual só ali, né, na questão da escola. É de olho já na preparação humana futura e do mercado de trabalho, o futuro profissional, né, que o Enzo e outros estudantes vão se tornar. Então, como é que isso acontece, por exemplo? Né? Existem, digamos, atualizações para os professores levarem em sala de aula? Já é conversado dentro de cada disciplina sobre a questão do preparo, porque o mercado de trabalho espera, para dar um sentido àquele aprendizado, de repente, de uma matéria específica aos estudantes? Então a gente sempre tem as capacitações que o colégio oferece para os professores e o professor também está sempre se atualizando ali, se informando sobre novas tecnologias, novos assuntos e como a gente pode transmitir isso para o aluno e poder encaminhar esse aluno para a escolha que ele vai fazer lá no terceiro ano, né, ou no futuro, para escolher uma nova profissão, uma nova carreira que ele vai seguir ali. Então a gente sempre tem um preparo para poder direcionar o aluno nesse sentido, principalmente no ingresso no mercado de trabalho. Ou até mesmo na universidade, né? Para escolher o curso de graduação. Você percebe que o aluno, por exemplo, já está, mesmo dentro dessa etapa, né, prévia, pensando que ele vai, já está de olho no futuro. Ah, eu já sei o que eu quero fazer, aqui nessa aula eu aprendi que eu gostei disso, vou conversar com o professor sobre como seria direcionar a minha vida profissional, minha futura carreira para essa ou aquela área. Isso, essa é a ideia das disciplinas do colégio. Essa é a ideia também das atividades interdisciplinar, para poder mostrar todo esse leque de conhecimento para que o aluno possa escolher um deles, né? Então, por exemplo, na biologia a gente trabalha vários assuntos que envolvem a questão biológica, o aluno pode despertar interesse para uma área de biologia, área de medicina, uma área ali mais na enfermagem. O professor de matemática, dependendo do assunto da atividade, pode fazer o aluno direcionar para a área de engenharias. O professor de robótica pode direcionar o aluno para a área de automação. Então, são várias disciplinas que a gente propõe as atividades justamente para isso. Já para dar esse olhar para o aluno, para ele conhecer, ter esse contato, né? Então, a gente também a gente envolve atividades que o aluno põe a mão na massa. Né? O aluno é o protagonista do conhecimento dele, ele põe a mão na massa, sendo uma pessoa ativa no seu aprendizado. E isso é muito importante para ele, para o seu futuro e também para escolher ali uma carreira ou para ingressar no mercado de trabalho. Enzo, você já está aproveitando essa época de colégio para conhecer e direcionar o que você gosta, o que você pensa em fazer? Quantos anos você tem, Enzo? Eu tenho 17 anos. 17 anos. Então, já está pensando aí nos próximos passos de carreira? Dentro do colégio te deu segurança para você refinar, digamos assim, esse autoconhecimento, né, em busca de uma profissão futura? Ah, com certeza. Antes de entrar no colégio eu não sabia muito bem o que queria fazer. Após que eu entrei no colégio, passou os meus 3 anos ali, que eu estou no final do ensino médio agora, eu sei que quero fazer economia. O SESI me ajudou a escolher esse caminho e eu sou muito grato por isso. Ah, você dentro do colégio que você definiu a tua escolha? A gente tem trimestres que cada um tem um tema. A gente teve sobre dinheiro, sobre gestão financeira e foi algo que eu me apaixonei e é algo que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Engraçado. E você imaginava que isso pudesse acontecer ou foi em contato com a matéria, com o conhecimento que você adquiriu no colégio? Assim, eu não esperava. Foi realmente uma surpresa para mim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Isso é muito legal, eu gostei muito de fazer. Mas é muito bom para o estudante já, por exemplo, dentro, né, do ensino médio, conseguir ter a visão do que ele quer, né? Dentro, porque tem gente que às vezes fica numa agonia, vai para teste vocacional, começa um curso, não sabe bem. Então é importante essa clareza e autoconhecimento que venha já de jovem para você direcionar, né, já para o que você espera, né? Então você vai trilhar o caminho da economia. Teus colegas também têm a percepção, já conversam, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, já sei o que eu quero para o meu futuro. Sim, a maioria dos meus amigos já sabem. E o SESI ele faz isso muito bem, que é direcionar os alunos para áreas da indústria. Professor, você percebe também na maioria dos alunos essa segurança que a gente viu no Enzo em relação a que caminho trilhar, a entender que aquele conhecimento do colégio não é algo isolado, né? É algo que está no mundo, vai para frente depois com a profissão. E conforme as atividades vão sendo desenvolvidas ao longo dos anos, dos trimestres, conforme as atividades propostas para o aluno, isso ele faz se sentir
com maior afinidade da escolha dele, né? Então ele tem uma maior afinidade de acordo com a atividade que a gente vai propondo para esse aluno. E isso vai direcionando já ele na sua escolha, né? Ele tendo contato com essas várias atividades, várias áreas, permite com que ele escolha ou com que ele consiga identificar o que ele tem mais afinidade ou a área que ele pretende seguir no futuro. Então, você percebe exatamente esse interesse, eles procuram conversar, gostei dessa aula, quero saber mais dessa matéria, como é que eu faço para me formar nesse determinado caminho? Eles vêm perguntar para o professor, não só para mim, mas para também os outros colegas de outras disciplinas. Eles vão mais a fundo, querendo mais informações, em que áreas que eles podem atuar, o que eles podem fazer se eles seguir tal carreira ou carreira X ou a Y, né? Eles vêm com essa curiosidade, esse despertar que eles têm em querer saber mais sobre aquela profissão, aquela área do conhecimento. E é claro que a tecnologia está envolvida em tudo isso, é inegável. O mercado de trabalho hoje tem tecnologia em todas as profissões que você imaginar, é um caminho inescapável, não tem como não acrescentar a tecnologia. Então é importante que a educação, que ela esteja alinhada, né, professor, com esse propósito. E eu acho interessante, porque às vezes existe uma questão assim de alguns determinados setores que dizem, puxa, mas o celular, mas o vídeo, a tela em sala de aula, bem utilizado, tem razão de ser, né, professor? Com certeza. Então a tecnologia hoje ela é inevitável. Ela está presente no nosso dia a dia e estará cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então a gente tem que saber utilizar ela da maneira correta, né? Saber utilizar ela da maneira correta por o fim que se deseja, né? Então se ela for utilizada da maneira correta, ela pode ter ela com certeza será uma atividade, um recurso tecnológico que vai agregar para o aluno, vai agregar no seu conhecimento. Então tem que saber utilizar na forma correta, da maneira correta, dependendo da atividade que vai ser desenvolvida. Eu acho que até atrai mais o interesse dos estudantes, não é? Você ter, de repente, uma tecnologia nova ao dispor para conseguir desenvolver um projeto, um aprendizado, do que simplesmente não fingir que não existe aquilo, né? Que tá óbvio, depois no mercado você já chega dominando todas as tecnologias e o conhecimento da sua área. É legal aprender? Eu imagino que deve até ter um aspecto de desafio meio que de diversão, assim, de empolgação, acho que é a palavra melhor, para poder fazer aquele conhecimento, aquele aprendizado. Você gosta que tenha tecnologia nas suas aulas? Ah, sim, com certeza. Uma tecnologia que a gente tem lá, que a gente usa bastante, que eu gosto muito, é a impressão 3D, que em outros colégios a gente não teria acesso. E eu tenho até um amigo meu, que ele já saiu do colégio, ele teve acesso a essa tecnologia no nosso colégio, e hoje ele trabalha com isso, com impressão 3D. E como é que é? Conta pra gente, como é que você percebe a tecnologia nas suas matérias? Você deu 2 exemplos, você falou da robótica, acabou de falar da impressora. Aonde mais aparece no seu dia a dia lá no colégio, César? No nosso colégio, a gente não usa a apostila, a gente não tem o papel impresso, a gente tem apenas o Teams, que a professora manda a tarefa por lá, que é muito mais simples, não precisa gastar papel, enfim. É mais moderno, né? Inclusive, né? Com certeza. E professor, para a gente contar para quem está em casa, os estudantes, os pais que estão acompanhando a conversa, como é que, por exemplo, a gente pode dar amostras, né, da tecnologia inserida? O senhor já mencionou que os professores conversam, têm atualizações, que eles veem as maneiras de encaixar isso nos projetos, mas eu acho que é legal que a gente conte assim, alguns exemplos para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Ok. Então, o conceito de tecnologia é um conceito que envolve um conjunto de habilidades, de métodos, de processos, né? E nós, no colégio, utilizamos a tecnologia de várias maneiras. Então, desde os recursos tecnológicos, como a TV interativa que nós possuímos, a sala de informáticas, nós temos também notebooks que os alunos podem utilizar, e além das aulas práticas, né? Então, nós temos laboratório de química, de física, de biologia. Cada laboratório tem seus equipamentos, e uma aula prática de biologia está utilizando ali tecnologia. Um experimento está utilizando tecnologia, um experimento de química está utilizando tecnologia, um experimento de física. Então, às vezes, as pessoas têm um viés que a tecnologia é só para recursos tecnológicos, mas envolve todo um conjunto de habilidade de conhecimento. Então, uma aula prática de física, química, biologia está usando tecnologia, mas nós também temos recursos tecnológicos, como a TV interativa, o uso do software, que é o Minecraft Education, que já envolve o aluno ali com a questão da gamificação. Os alunos jogam esse jogo, né, o Minecraft, e a gente pode utilizar o Minecraft, direcionar ele para a educação, né? Então, como foi uma proposta de uma atividade, o aluno teve que construir uma cidade no Minecraft. Então, o Minecraft ele trabalha com a construção de blocos, estimula a criatividade dos alunos, e a gente utilizou esse recurso tecnológico que os alunos utilizam no seu dia a dia. Para diversão, entretenimento. Aplicamos a educação. Então, a gente tinha que criar uma cidade dentro do Minecraft e a gente propôs melhorias
que melhorias que eles poderiam fazer naquela cidade, né? Então, nosso colégio ele está situado na cidade de São José dos Pinhais, o Colégio SESI de referência da indústria, e a gente propôs para que cada aluno, cada equipe, então os alunos sentam em equipes, né? Também um diferencial, os alunos sentam em equipes, e cada equipe tinha que escolher um local da cidade, esse local da cidade, e propor melhorias no Minecraft. Então, uma plataforma, esse software, eles utilizaram para construir a cidade, propondo melhorias. E isso já envolveu outras matérias, o ensino tornou mais dinâmico, tornou mais atrativo para o aluno, e além de ser divertido também. Claro, fala uma linguagem que é a linguagem dos estudantes. Estão lá usando o jogo, né? Para entretenimento, você pega aquilo, coloca como um desafio de aprendizado, e eu achei interessante porque não é um recurso tecnológico por si só, né? O desenvolvimento de um programa. Tem o pensamento também, o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, professor? Para poder... E a reflexão. O que vocês estão pensando que poderia ser feito aqui? Exatamente, né? A reflexão começa já com o professor em sala de aula. Então a gente joga o desafio para eles, faz a reflexão junto com o aluno, e a partir dali, entre eles mesmos, eles vão fazendo essa reflexão na equipe para escolher o local mais apropriado, ou o que eles querem fazer dentro da equipe. Então a equipe tem essa autonomia entre eles ali, fazer essa reflexão e escolher qual a melhor maneira para a equipe. Então, com certeza, eles vão utilizar a questão da comunicação, a troca de ideias, eles vão ter que se comunicar, vão ter que utilizar o raciocínio lógico, além de pôr a mão na massa, aprender lá a construir os blocos, aprender a trabalhar um novo recurso tecnológico. Então, isso daí faz com que o aluno se desenvolva tanto na parte pessoal como também na parte profissional. Bom, eu queria ouvir um pouquinho a respeito da percepção dos seus pais, né, sobre o seu desenvolvimento no colégio. Estão felizes com o teu desenvolvimento no colégio? Acompanham? Estão satisfeitos com a escolha que fizeram de você ter essa educação ligada à tecnologia, uma visão completamente moderna de educação? Meus pais ficaram muito felizes, principalmente porque eu mudei muito depois que eu entrei para o SESI, ainda mais por causa da robótica, que mudou completamente a minha vida, assim. A robótica é algo incrível e meus pais são apaixonados pelo SESI. Eles falam que se pudessem, tinham me colocado até antes. E o que mudou? Porque você falou, eu mudei completamente. O que mudou em você a partir dessa descoberta toda, do ponto de vista deles? O SESI se incentiva, junto com a robótica, mas na sala de aula você tem mais responsabilidade também. Isso é algo bem importante. Ah, então vai além da classe, tem responsabilidade, organização, questão de compromissos, assim, de ter respeito aos compromissos, às entregas. Isso você começou a ficar mais organizado em relação a isso? Ah, com certeza. Depois que eu entrei para a robótica, eu aprendi muito sobre gestão, os professores também ajudaram, a gente sempre ajudam, e é algo que eu vou levar para minha vida toda. Dá um exemplo de alguma coisa que você aprendeu sobre gestão pra gente. Sobre gestão? É a métrica PDCA, no qual consiste em a gente planejar as coisas e daí a gente executar e depois fazer um feedback sobre o que a gente mesmo faz e depois executar de novo. Assim, é uma melhoria contínua que sempre vai melhorando o nosso projeto. E além do projeto, você acha que dá para aplicar esse tipo de conhecimento assim na vida? Olhar e falar assim, fiz aqui, desenvolvi uma meta que eu tinha de vida, também agora acho que posso rever, fazer meu feedback aqui interno e, enfim, aperfeiçoar o que eu acho que é preciso, revalidar comportamentos, por exemplo. Ah, com certeza, dá para usar para praticamente tudo, até na faculdade, para fazer trabalho. É algo extremamente essencial. Muito bem. Professor, eu imagino que, por exemplo, a época que o senhor estudou deva ter sido muito diferente, né, desse momento em que, com as atualizações, todo o senhor leva o conhecimento para a sala de aula. Eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, porque os pais vão estar acompanhando também a nossa conversa, para eles entenderem, quer dizer, faz uma enorme diferença você ter uma educação hoje sintonizada com 2023, com a época atual, enfim, né, com a era tecnológica e tudo que a gente tem de mudança, por exemplo, do tempo em que eu e você fomos alunos, professor. Então essa mudança, né, ela é perceptível, com certeza, né, desde a questão do próprio formato da sala de aula, a questão dos materiais que existiam na minha época era o quadro com giz ali, o aluno enfileirado, poucos recursos, né, as provas eram feitas no mimeógrafo, né, impressas no mimeógrafo, e hoje todos esses recursos que eles têm, eu queria estar estudando hoje no ensino médio, com todas essas tecnologias, todos esses recursos, né? Eu então também, estou ouvindo aqui. Eles têm um privilégio de estar estudando no colégio que eles estão hoje, com todos os recursos disponíveis e também todo o material que eles estão dispostos para eles serem utilizados. E o desenvolvimento deles que vai sendo
construindo ao longo dos anos ali, né? E eu acho que se torna uma maneira de aprender muito mais cativante, né? Você se torna mais cativado quando tem uma coisa, não é maçante, né? Uma coisa que é antiga, conversa com a linguagem do mercado, né? Conversa com o futuro dessa pessoa, ela está fazendo a formação dela permanente, basicamente. Não é só foi ali, então aprendeu aquele conteúdo que é programático, que precisa, e aí a vida profissional e o futuro e a formação humana são outros elementos. Então é tudo integrado, né? Tudo integrado. Tudo integrado e o aluno, ele é o protagonista do conhecimento ali, né? O professor ali ele é o mediador, o orientador em sala de aula. Claro que a gente também vai transmitir o conhecimento, mas o aluno ele vai ser o protagonista real ali do seu conhecimento, do seu processo de aprendizagem. Ele vai pôr a mão na massa, ele vai fazer atividades práticas. Então isso torna a sala de aula mais dinâmica e algo mais agradável para que o aluno possa despertar, ter mais interesse também em aprender, em se desenvolver e também de criar, né, novas amizades. Então as amizades dos alunos, eles criam, por trabalhar em equipe, eles criam um vínculo muito forte de amizade dentro do colégio. É mesmo, Enzo? Cria um vínculo, você falou que vocês se veem bastante, acaba tendo grandes amigos. Você acha que cria esse vínculo também extra sala de aula, digamos, com seus amigos? Ah, com certeza. Ao contrário do método tradicional, que a gente senta em fileira, a gente senta em uma equipe de 6 pessoas. A gente acaba ficando ali 3, 4 meses com aquelas 6 pessoas, cria um vínculo sensacional. E você tem amigos que você, desde esses 2 anos que você está no colégio, que você tem assim, e vai levar os amigos e essas amizades por bastante tempo ainda? Sim, espero levar pelo resto da minha vida. Que bom. Ô, professor, eu imagino que também para quem faz e leva esse conhecimento, deve ser muito gratificante perceber a atenção e o interesse, né? E a transformação dos estudantes dentro da escola. Eu tive um relato do Enzo aqui em relação aos pais dele, né? Extremamente feliz, dizendo que até teriam colocado antes se soubessem que os resultados seriam tão fantásticos, mas para o professor também deve ser empolgante, né? E um grande reconhecimento, olhar aquela matéria que você colocou ali, o interesse, aquele aluno se desenvolvendo, aprendendo mais, indo bem, ou de repente talvez até virando um profissional da área inspirado. Com certeza é gratificante ver essa mudança, esse despertar do aluno e até mesmo também quando você, né, vai em alguns locais e você encontra um ex-aluno que você, né, conseguiu lecionar para ele, selecionou para ele, ou você mostrou o caminho para ele, né? Então ontem mesmo a gente fez uma visita numa indústria e a gente encontrou vários ex-alunos lá e foi muito gratificante ver aqueles alunos ali direcionando já para sua área no mercado de trabalho, trabalhando com o que ele gosta, com o que ele gosta, e isso é muito gratificante para o professor, ver esse desenvolvimento e ver que o aluno ele conseguiu, né, conquistar o seu espaço ali. Então, professor, você já tem contato com alunos que passaram por todo o processo e hoje já estão com o pé no mercado de trabalho, com certeza, dando continuidade àquilo que eles estavam aprendendo e você viu todo o início da história, digamos, da pessoa. Então tem vários alunos que a gente acompanhou desde o primeiro ano do ensino médio até a sua formação e principalmente ali no pós-ensino médio a gente encontra ele no mercado de trabalho. Ou até mesmo eles voltam no colégio para contar seus relatos de que o colégio contribuiu para ele, na sua formação. Então isso daí é muito gratificante para o professor também, para o colégio. Enzo, eu sei que você é muito jovem, ainda com 17 anos, mas pelo relato que você tem, né? Imaginando o Enzo daqui uns anos, lá na frente, assim, você vai lembrar com muito carinho dessa época? Você acha que vai ficar marcado para você o processo todo que você teve de desenvolvimento humano e de aprendizado com o colégio? Ah, com certeza, é uma época única, assim, só se faz colégio uma vez, né, digamos assim, e o SESI com certeza vai marcar minha vida, tudo que eu aprendi eu vou levar pelo resto da minha vida. Muito bem, muito obrigada pela conversa, foi um prazer receber vocês dois. Enzo, obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Ah, eu que agradeço. Também muito obrigada, professor Daniel, por estar aqui e trazer o relato à nossa audiência. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente fica por aqui com o primeiro episódio do Videocast Habilidades para Mudar o Mundo. Eu espero você na próxima. Tchau.